Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bom, eu quero encerrar essa série de estudos que nós estamos fazendo sobre o equívoco de um entendimento acerca da salvação, que afirma que um verdadeiro crente pode perdê-la, pode perder a sua salvação. E nós temos demonstrado, com fartas evidências textuais, que isto realmente... Deixa eu ver se eu ajeito minha cadeira aqui. Isto é um equívoco interpretativo. Que isto não se aplica, essa história de perda da salvação não se aplica a um verdadeiro Filho de Deus. Estou gravando mais uma vez aqui fora, no quintal da residência, onde eu e minha esposa moramos, minha mãe também, por conta do calor, que está demais aqui em Goiânia. O teto da minha casa ali é uma casa bem velhinha já, teto muito baixo, faz muito calor lá no estúdio nessa hora. Está intragável ficar lá. Quando eu fico lá estudando, lendo, eu tenho que estar enxugando o suor a todo instante. Pelo menos aqui eu estou debaixo de uma sombrinha, ao som da trilha sonora dos periquitos australianos da minha mãe, que vocês estão ouvindo aí ao fundo, e um ventinho gostoso agora aqui fora. Muito bem, para encerrar então essa série de estudos bíblicos sobre essa questão, eu quero falar sobre a dinâmica da graça. Você já ouviu esse assunto? Dentro da Igreja Adventista, você já ouviu isso? Você sabe o que significa? Você saberia explicar a dinâmica da graça? Como é que a graça de Deus se processa? Nós poderíamos discutir esse assunto sob vários ângulos, vários aspectos. Eu gostaria de me deter em 3 aspectos apenas. São os 3 estágios da graça, da dinâmica da graça. Vamos ao primeiro estágio da graça. Abra aí comigo sua Bíblia. Aqui a gente estuda a Bíblia no modo antigo, né? João 3,16. Talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia. João 3,16. Vou mostrar para vocês o primeiro estágio, ou a primeira fase, ou etapa da dinâmica da graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Alguns dizem, com isso, citando esse texto aqui, que Deus, por amar o mundo e dar o seu Filho ao mundo, Ele quer que toda criatura, toda pessoa, todo indivíduo do mundo seja salvo. Nós temos rebatido esse entendimento, enfatizando a questão da soberania divina, enfatizando a questão da eleição, da predestinação divina, e colocando isso na conta da prerrogativa única e exclusiva de Deus fazer escolhas. Deus escolhe uns e não escolhe outros para a salvação. Mas por que Ele faz isso? Porque Ele está lidando com o mundo condenado. Ele não tem obrigação de salvar absolutamente ninguém. E a maioria esmagadora do cristianismo, infelizmente institucionalizado, não crê assim. Crê que Deus só será verdadeiramente um Deus justo se Ele desejar salvar toda e qualquer criatura da face da terra. Nós estamos, ao longo de 7 anos e meio, discutindo esse assunto, com fartas evidências textuais, fartas evidências bíblicas, mostrando que não é assim, não é? Então vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que significa esse unigênito aqui? Ele é o único do gênero. Por que ele é o único do gênero? É o único ser 100% Deus, 100% humano. Veja, se Jesus fosse, como afirmam os unitaristas, se Jesus fosse apenas humano, Deus não poderia dizer
que ele seria o seu filho unigênito, poderia dizer que ele seria o seu filho primogênito, mas não unigênito, né? Então, o fato de o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dizer que Deus deu o seu filho unigênito, significa que, primeiro, ele é 100% Deus, 100% humano, 100% homem. É isso que significa unigênito. E aí ele completa: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Embora Deus ame o mundo, e ele ama mesmo o mundo de verdade, né? Quem se salvará? Somente o que nele crê. Somente aquele que crê em Jesus Cristo. Então veja, qual é a primeira fase da dinâmica da graça? É quando Deus dá Jesus ao mundo. Deus dá Jesus para o mundo. Então muita gente pensa o seguinte: olha, se Deus deu Jesus para o mundo, é porque ele deseja que qualquer criatura seja salva. Inclusive, esses que assim pensam, citam aqui, versículo 35 do mesmo capítulo de João 3. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Entregou todas as coisas nas mãos dele. Veja, eu rebati um entendimento completamente distorcido da palavra de Deus de um ex-pastor adventista que escreveu um livro sobre João 6 e afirmou no seu livro coisas absurdamente mentirosas, distorcidas e que não encontram fundamentação bíblica. Um emaranhado, um cipoal de afirmações que tendem mais a confundir do que esclarecer esse assunto. Ele vai dizer, esse ex-pastor: bom, se Deus entregou todas as coisas nas mãos dele, é porque ele deseja que todas as pessoas sejam salvas, porque esse todas as coisas aqui incluem as pessoas. É verdade, inclui as pessoas. E eu sou obrigado a concordar com isso. Até aqui, sim. Deus entregou todas as coisas na mão do Filho. Veja, quando o apóstolo afirma isso aqui, esta afirmação de que Deus entregou todas as coisas, ela se aplica aos domínios da providência divina. Deus entregou o senhorio do mundo inteiro, inclusive de todas as criaturas, o senhorio de todas as criaturas nas mãos de Jesus. Tanto é verdade que este texto se aplica aos domínios da providência divina, não especificamente sobre a salvação, que Deus, ele permite que o seu sol ilumine tanto justos quanto injustos, tanto santos quanto ímpios. A chuva cai sobre justos e injustos, sobre ímpios e santos. As bênçãos, essas bênçãos comuns de Deus, elas se aplicam a todas as pessoas, independentemente delas serem consideradas por Deus como justas ou injustas. Isto está nos domínios da providência. O senhorio do mundo pertence a Jesus Cristo porque Deus entregou todas as coisas em suas mãos. Isso não significa que, se Deus entregou todas as coisas nas mãos de Jesus, todas as pessoas e todas as coisas estejam predestinadas para a salvação, porque todas as coisas estão em suas mãos. Não significa isso, porque senão o próprio João estaria se contradizendo, e é o que nós vamos ver agora. Então veja, a primeira fase, a primeira etapa, o primeiro estágio da dinâmica da graça se aplica, ele se concretiza quando Deus dá Jesus ao mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito de Deus. Deus deu o seu Filho para o mundo. Essa é a primeira fase, a primeira etapa, o primeiro estágio da dinâmica da graça. Qual seria a segunda etapa, o segundo estágio ou a segunda fase da dinâmica da graça? Qual seria? Isso está aqui em João capítulo 6, abra aí comigo. Vamos ler o verso 37 em diante. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Veja como esse texto aqui, ele se assemelha muito a João 3,35, que diz que o Pai, por amar o Filho, entregou todas as coisas em suas mãos. Só que aqui João está falando de uma outra entrega. Deus, além de dar Jesus para o mundo, por amar o mundo, ele é mais específico, ele diz, olha, todo aquele que o Pai me dá. Agora aqui João já está falando de pessoas. Pessoas que Deus soberanamente deu a Jesus Cristo. E aí Jesus afirma, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Por que Jesus não vai lançar fora esse? Porque foi o Pai que lhe deu. Essa aqui é a segunda etapa, ou estágio ou fase da dinâmica da graça. A primeira é quando Deus dá Jesus para o mundo. A segunda é quando Jesus dá um mundo, veja, não o mundo, mas um mundo, para Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que significa isso? Esse virá a mim. Veja, todo aquele que o Pai der a Jesus, crerá nele. Essa etapa aqui é o cumprimento de João 3,16, parte B. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo o que nele crê. Quem é que crerá? Aquele que o Pai der a Jesus. Porque esse que o Pai verdadeiramente der a Jesus, irá até Jesus, crerá em Jesus. Isso não é algo automático, como aquele ex-pastor adventista costuma objetar quando nós falamos sobre isso, de forma estúpida, imbecil, idiota e até infantil. Isso não tem nada a ver com automatismo. Isso não tem nada a ver com Deus coagindo as pessoas. Deus não coage as pessoas. Deus convence as pessoas, Deus persuade as pessoas. E quem é o agente divino que faz esse trabalho? Não de coagir, não de forçar, não de violentar, mas de convencer e persuadir. Quem é o agente divino? O Espírito Santo. O próprio Jesus disse isso. Quando o outro Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer é o trabalho do Espírito Santo. Persuadir, não é coagir. Então, esta é a segunda etapa, fase ou estágio da dinâmica da graça. É quando Deus dá um mundo a Jesus. E aí, esse mundo que Deus deu verdadeiramente a Jesus, vai a Jesus, ou seja, crê nele. E a partir de então tem a vida eterna. E Jesus garante, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus não o lançará fora, porque foi o Pai que lhe deu. Se o Pai lhe deu, ele não tem direito de lançar fora. É por isso que ele guarda esses. Vocês estão entendendo? E olha o que diz os versos seguintes, 38, 39 e 40. Olha só. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você sabe o que é interessante quando eu li esse texto aqui? Eu falo com você agora, eu me dirijo a você agora, irmão, irmã adventista. Quando eu li esse texto, eu lembro de um texto de Ellen White, que, se não me falha a memória, está lá no livro Primeiros Escritos. Que é quando ela descreve um suposto encontro entre Jesus e o Pai, que seria quando Jesus clama ao Pai para que o Pai não desse a ordem aos 4 anjos de soltar os 4 ventos, porque Jesus teria muitos filhos, muitos servos de Deus para selar. Então ali, Ellen White descreve essa situação como se Jesus estivesse rogando ao Pai
mais tempo, paciência, Pai, não ordene a soltura dos 4 ventos agora, detenha-se, porque eu ainda tenho muitos servos teus para salvar, muitos filhos para salvar. Fica parecendo que Deus quer destruir, né, com os ventos da discórdia, da guerra, né, das agruras, do sofrimento. Deus quer destruir, e Jesus fica ali, né, Pai, meu sangue, eu ainda tenho muita gente por quem eu morri, tem muita gente para salvar ainda, então dá um tempo aí, Senhor. Fica parecendo que a vontade de Jesus é uma, a vontade do Pai é outra. Gente, isto não corresponde com a verdade. Por que não? Porque, olha, Jesus diz claramente, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus submete toda a sua vontade à vontade do Pai. E aí ele vai explicar no verso seguinte, qual é a vontade do Pai? Verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja, esta é a vontade do Pai para Jesus Cristo em relação àqueles que o Pai lhe deu. Deus quer que Jesus cuide de tal forma desses que ele lhe deu, que Jesus não perca nenhum. Nenhum. Esta é a vontade do Pai. E Jesus diz que desceu para cumprir a vontade do Pai. Isso quer dizer o quê? Que alguns desses que Deus deu a Jesus se perderá? Ora, gente, a lógica do texto, ela esclarece a si mesma. O texto explica-se a si mesmo. É óbvio que não. Jesus não perdeu nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Não perdeu nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Porque Jesus é poderoso para salvar totalmente aqueles que por ele se aproximam de Deus. Vai nos dizer Hebreus 7:25. Como é que Jesus pode perder esses que o Pai lhe deu? Se a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Então quer dizer que você vai desconfiar do poder de Jesus, de guardar todos esses que o Pai lhe deu, salvos. Como é que alguém pode se perder então? Explica para mim. Você que não concorda com esse ensinamento que eu estou propondo aqui agora. Então veja, a primeira etapa, vamos recordar, a primeira etapa da dinâmica da graça é quando Deus dá Jesus ao mundo. A segunda etapa da dinâmica da graça é quando Deus dá um mundo a Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E a vontade do Pai é que nenhum se perca desses que ele me deu. Essa é a segunda etapa da dinâmica da graça. No verso 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que vir o Filho e nele crer, quem é esse que crerá para obter a vida eterna? Aquele que o Pai lhe deu. Simples assim. O raciocínio, ele é absolutamente lógico e está dentro daquilo que intentava explicar e dizer o evangelista João. Copiaram até aqui? Vamos para a terceira etapa da dinâmica da graça. Mostrei para vocês duas. Primeira etapa, Deus dá Jesus ao mundo. Segunda etapa, Deus dá um mundo para Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, de modo nenhum lançarei fora. Qual seria a terceira etapa? A terceira etapa, aqui mesmo no Evangelho de João, a gente pode comprová-la. Primeiro, lendo João 14, verso 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que vai ao Pai por meio de Jesus? Qualquer um? Qualquer um pode ir ao Pai por meio de Jesus? O que acham vocês? Vejam, se você interpreta desse modo, desconsiderando o que está escrito anteriormente, no próprio Evangelho de João, especialmente ali no capítulo 6 que nós lemos, se você considera assim, olha, então qualquer pessoa, qualquer criatura
Alguém ou qualquer um, como vai dizer lá o ex-pastor idiota, imbecil, qualquer um, alguém, qualquer um pode ir a Jesus, então? Pode ir a Deus por meio de Jesus? Veja, quem é que pode ir a Deus por meio de Jesus? Aquele que o Pai lhe deu. Então, a terceira etapa, fase, o estágio da dinâmica da graça, se concretiza quando Jesus devolve esses que o Pai lhe deu para o próprio Deus. Parece até um paradoxo. Veja, Deus dá Jesus para o mundo, Deus dá um mundo para Jesus, e agora Jesus devolve esse mundo que o Pai lhe deu para Ele mesmo. Essa é a dinâmica da graça se concretizando, se fechando. Por que tem que ser assim? Porque tem que ser através desse processo dinâmico. O Pai dando Jesus ao mundo, depois dando o mundo para Jesus e recebendo de volta aquilo que Ele deu para o próprio Jesus. Por que tem que ser assim? Porque ninguém pode ir a Deus. Ninguém pode ir a Deus se o Pai não conceder isso através do seu Filho Jesus Cristo. Não é o que João 6,44 vai dizer? Vamos voltar lá. Não é isso que João 6 vai dizer? 6,44. Olha lá. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Então quer dizer que o Pai leva até Jesus ou entrega para Jesus, para que depois Jesus, depois de consumada a redenção, e isso se deu na cruz e depois na ressurreição, Jesus devolva esse ou esses para o próprio Deus. Eu sou o caminho. Caminho para onde? Para o Pai. A verdade do quê? A verdade de Deus, a verdade do Evangelho. E a vida eterna. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E esse que vai ao Pai por meio de Jesus é porque Deus anteriormente o deu a Jesus. Então, esta é a dinâmica da graça sendo o quê? Completada, fechada. Olha, se não é isso, veja se não é isso mesmo, o que o próprio evangelista João, aqui no capítulo 17, vai trabalhar. Esta ideia, olha, que ideia? A ideia de que ele recebe algumas pessoas para salvá-las, porque Deus as deu, e depois ele as devolve para o próprio Deus. É exatamente isso que João vai trabalhar aqui no capítulo 17. Vamos ler o verso 2, para a gente ganhar tempo, senão não ler todo o capítulo. Mas olha o verso 2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Veja, Deus deu autoridade para Jesus sobre toda a humanidade. Afinal de contas, o Pai entregou todas as coisas em suas mãos. João 3,35. Apesar de Deus ter dado toda a autoridade sobre toda a humanidade a Jesus, o versículo termina dizendo, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Embora ele tenha autoridade sobre toda a humanidade, tem mesmo, ele é o Senhor da terra, ele vai fazer o quê? Vai conceder a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe deu, e não a toda a humanidade. Estão entendendo? Estão entendendo? Até aqui. Olha os versos 3 e 4. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja, por que nós agora temos condições de conhecer a Deus? E é um conhecimento salvífico, pactual, porque Jesus veio antes e recebeu do Pai todos esses que o Pai lhe deu. E quando Deus dá os seus eleitos, os seus escolhidos para Jesus Cristo, esses creem em Jesus Cristo, passam a conhecer o Pai de modo pactual e salvífico e já estão de posse da vida eterna. Verso 4.
Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Veja, Jesus completou a obra. Quando ele diz isso aqui, ele não tinha ido para a cruz, ele estava a passos ainda, alguns passos da cruz. Estava a poucos passos da cruz. Mas ele já diz, olha, eu realizei a obra que me deste para fazer. Nossa, até aqui na sombra eu estou suando. Eu realizei. Eu já completei a obra que me deste para fazer. Jesus já considera a obra, a missão que o Pai lhe deu, completa. Verso 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Vejam que essa passagem é muito importante, porque Jesus fala de uma glória pré-existente, antes de ele se encarnar. Uma glória que ele tinha junto com o Pai. Ninguém pode possuir glória junto com o Pai se não for um com o Pai, ou seja, uma pessoa divina. Uma pessoa divina. Deus não estava só, Deus nunca esteve só, sempre esteve na companhia do Verbo eterno e do Espírito Santo. Sempre. Aí, Jesus vai dizer algo muitíssimo interessante aqui no verso 6 também. Manifestei o teu nome a toda a humanidade. Veja, manifestar o nome de Deus é algo específico. Manifestar o nome de Deus não é pregar, é manifestar o nome de Deus. Ou seja, é colocar diante de alguém a própria pessoa de Deus. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Ele não manifestou o nome de Deus para todo mundo, para toda a humanidade, mas somente aqueles que o Pai lhe deu, de modo salvífico e pactual. Foi para esses, especificamente para esses, que Jesus manifestou o nome de Deus. Verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Todas as coisas que Deus deu, provém de Deus. Deu para Jesus, provém de Deus. Inclusive o senhorio do mundo. Esses que foram dados para Jesus e que receberam a manifestação do nome de Deus por meio de Jesus Cristo, agora reconhecem que tudo o que Jesus tem foi porque o Pai lhe deu. Provém do Pai. Verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Veja como é interessante isso aqui. Esses que o Pai deu a Jesus, creram em Jesus Cristo. E creram que foi Deus quem deu Jesus para o mundo, que o enviou. Enquanto o Verbo que se fez carne. Creram nisso. Não pode haver salvação sem isso, sem essa crença. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que a religião islâmica, ela está fora dos planos. Não, eu não digo fora dos planos salvíficos, mas ela está fora daquilo que a Bíblia expressa como sendo evangelho. Porque eles não creem que a pessoa de Jesus Cristo é divina. Eles não creem que Jesus é filho, um igual com Deus, unigênito de Deus. Eles não creem nisso. Não creem nisso. Mas esta é uma crença fundamental para que o evangelho se concretize na vida de uma pessoa. Verso 9. Olha só como é interessante isso. É por eles quem? Esses que o Pai deu a Jesus. É por eles que eu peço. Olha isso aqui. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. Cá, se já eram de Deus, por que Deus teve que dá-los a Jesus? Não pode parecer uma pergunta lógica? Se já pertenciam a Deus, por que teve que dá-los a Jesus Cristo? Por um motivo apenas, irmãos e irmãs. Por um motivo apenas. Porque esses, antes de serem dados a Jesus Cristo, estavam condenados, perdidos. E Deus os escolheu, Deus os elegeu
ainda na eternidade, antes da criação do mundo. Como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1. Deus os elegeu, Deus os escolheu, Deus os predestinou. Então veja, Jesus reconhece que Deus lhe deu um mundo para que ele pudesse salvar. E é por esses que Jesus roga, é por esses que Jesus intercede, é por esses que Jesus ora, é por esse que Jesus pede. Não pede pelo mundo inteiro. Durma com esse barulho, você que não aceita esse ensino maravilhoso da palavra de Deus. Porque isso aqui para você parece ser estranho ao caráter de Deus, mas não é. Quando você aceita que Deus é soberano, que Ele é o Senhor de tudo e de todos, que Ele entregou esse senhorio para Jesus Cristo aqui na terra, você não tem como deixar de reconhecer isso aqui como palavra inspirada de Deus. E olha só, vamos continuar. Verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha a terceira fase, etapa, o estágio da graça aqui. Pai, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Recebe eles de volta e guarda-os. Essa é a terceira etapa da dinâmica da graça. É Jesus devolvendo aqueles que o Pai lhe deu para o próprio Pai. Porque agora esses que são devolvidos para o Pai, que Jesus devolve para o Pai, receberam a imputação da justiça do próprio Jesus Cristo, sem a qual não poderiam voltar para o Pai, sem a qual não poderiam ir para o Pai. Esses agora estão com a justiça de Cristo imputada sobre si mesmos. Entenderam? E Jesus continua, olha, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu. Por que nenhum deles se perdeu? Porque a vontade do Pai, como diz João 6,39, é que nenhum desses que o Pai lhe deu se perca. E vocês acham mesmo que Jesus não cumpriria a vontade do Pai? Ele está confirmando que cumpriu, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição para se cumprir a Escritura. Veja, filho da perdição. Sobre quem Jesus está falando aqui? Senão sobre Judas. Judas não foi predestinado para a vida eterna. Só que Deus também não coagiu Judas a trair Jesus. Tudo que Judas fez contra Jesus, o fez enquanto filho da perdição que ele era. Livremente, livre e espontaneamente, ele traiu Jesus. Deus não precisou coagi-lo, violentar a sua vontade para que ele traísse a Jesus. Mas, no entanto, Deus havia predestinado Judas a trair Jesus. Dá para entender isso? Não dá para entender. Parece contradição. E olha, é assim que a maioria esmagadora do cristianismo institucionalizado interpreta. Chegam em nós, que cremos de conformidade com a palavra, e dizem assim, não é, esse entendimento de vocês aí, ele é equivocado porque ele agride o caráter de Deus. Porque se Deus predestina, não pode haver liberdade humana. Então, se não houver liberdade humana, Deus não poderá responsabilizar ninguém pelos seus atos e, consequentemente, não poderá julgá-los, porque não são seres livres. É desse modo que a maioria esmagadora do cristianismo no mundo interpreta. Eles não conseguem conceber duas coisas que, para nós, parecem ser contraditórias. Que duas coisas são essas? Soberania divina e responsabilidade humana. Essas duas coisas, elas estão conectadas umbilicalmente, estão associadas umbilicalmente aqui na palavra de Deus, expressas na palavra de Deus.
Deus é soberano, ao ponto de o profeta Daniel dizer lá em Daniel 4,35, que Deus age com os moradores da terra da forma como Ele quer. E quem é você, quem sou eu para objetar isso? Só que, no entanto, Deus não coage ninguém, Deus não violenta ninguém. Deus não trata os seres humanos que Ele vai salvar como bonequinhos ou marionetezinhas, como esses imbecis costumam afirmar. Não, se Deus predestina, não pode haver liberdade humana, não haver liberdade humana, não haverá responsabilidade humana. Então Deus está lidando com bonequinhos, com robozinhos, seres chipados. São tão infantis que não conseguem equalizar uma coisa com outra. Soberania divina e responsabilidade humana. Ora, bolas, eu não consigo explicar os juízos de Deus. Eu não consigo explicar os caminhos de Deus. Paulo diz isso em Romanos 11:33. Jó também vai dizer isso no seu livro. É impossível a gente entender, sondar, né, perscrutar os juízos e os caminhos de Deus. Deus está para muito além da nossa compreensão, manchada pelo pecado. Mas, veja, Jesus está devolvendo os filhos que o Pai lhe deu para Ele mesmo Deus. Verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. E aí, você vai duvidar do poder de Deus agora? Primeiro você duvida do poder de Jesus, né? Depois você vai duvidar do poder de Deus? É isso que você vai fazer? Vai duvidar do poder de Deus? De guardar todos esses que o Pai deu a Jesus, de que agora Jesus está devolvendo para o Pai? A dinâmica da graça se completa aí. Ela se completa aí. Diante disso que eu li para você aqui agora, você pode continuar sustentando que um verdadeiro filho de Deus poderá perder a sua salvação? Se sim, você estará com isso desconfiando do poder de Deus em guardar aqueles que Ele primeiramente deu para Jesus, para que Jesus pudesse devolver a Ele. Guarda-os, Pai. Guarda-os em Teu nome. E aí, vai duvidar do poder de Deus? Vai? Vai continuar duvidando? Não, a gente pode perder a salvação, sim. Salvação pode ser perdida porque Deus não está lidando com seres chipados. Dá vontade de rir quando eu ouço pastores, pseudo-teólogos, pseudo-mestres em teologia, doutores em teologia, dizerem essas bobagens. São dignas de uma criança. Não, Deus não pode predestinar ninguém, Deus não pode eleger ninguém, porque senão o ser humano não terá liberdade. A liberdade do ser humano é anulada. São tão infantis esses que se julgam sábios, esses que se julgam mestres. São tão infantis, são tão pequenininhos, com cérebro de passarinho, cérebro de feijão, e tentam conhecer aquilo que a Bíblia diz que não pode ser conhecido, os juízos e os caminhos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.